Olá, vamos atualizar as principais notícias do Brasil e do mundo agora no Hora News, que você também acompanha na Europa, África, Estados Unidos e Japão pela Record Internacional. O ex-gerente de serviços da Petrobras depôs nesta terça-feira por cerca de 7 horas e meia na CPI da Petrobras na Câmara. Ele foi o primeiro convocado a ser ouvido na comissão. Durante a sessão, Pedro Barusco reafirmou o que já havia dito em sua delação premiada, que acumulou desde 1997 97 milhões de dólares em propina e afirmou que devolverá a quantia aos cofres públicos. No depoimento, Barusco também negou ter visto que empreiteiras fossem alvo de extorsão no esquema de corrupção e pagamento de propinas dentro da estatal. Apesar da insistência dos parlamentares, Barusco não quis dar mais detalhes sobre a propina que diz ter recebido de forma isolada nos anos 1990. Ele afirmou que vai se ater ao depoimento prestado ao MPF, já que há investigação em curso. A Marinha vai investigar a morte de um estudante boliviano na piscina do Centro de Instrução, em Belém. Gustavo Bruno Herrera, de 19 anos, era aluno da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Ele não estava em treinamento quando sofreu o acidente. Um ventilador de teto caiu sobre uma aluna em uma faculdade no Rio de Janeiro. A estudante teve ferimentos na cabeça, mas passa bem. O problema teria sido causado por um defeito no equipamento. Na Baixada Fluminense, um carro branco encosta. Em seguida, criminosos armados chegam num veículo preto. Um dos ladrões tenta abordar uma motorista que acelera e entra num estacionamento. Na sequência, um outro bandido assalta um pedestre, que é obrigado a deitar no chão. Ninguém foi preso. Lançada a campanha nacional de combate ao câncer de colo de útero. A novidade é que agora a vacina contra o vírus de HPV será dada em meninas a partir dos 9 anos. Pelo menos 300 prestadores de serviço da Petrobras invadiram o Tribunal Regional do Trabalho no Rio de Janeiro. Depois de quase 5 horas de negociação, ficou acertado que 14 milhões de reais serão destinados ao pagamento do seguro-desemprego de 3 mil prestadores de serviço do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. A presidente Dilma sancionou a lei que incluiu o feminicídio no Código Penal. Se uma mulher for morta por razões de gênero, como no caso de violência doméstica, isso passa a ser agravante do crime de homicídio. A pena para o homicídio simples vai de 6 a 20 anos de prisão. Já o homicídio qualificado tem pena de 12 a 30 anos. Um adolescente de 15 anos foi detido com uma submetralhadora americana e uma espingarda calibre 12 em Belo Horizonte. Segundo a polícia, ele trabalhava para o tráfico de drogas. O passaporte do juiz Flávio Roberto de Souza, que cuidava do processo contra o empresário Eike Batista, foi apreendido. Uma investigação identificou o sumiço de R$27 mil, 443 dólares e 1.000 euros. Esse dinheiro pertence a Eike Batista, mas estava apreendido por uma ordem judicial dada por esse juiz antes de ele ser afastado do cargo. Agora, diligências estão em andamento à procura desse dinheiro. E, de acordo com o Tribunal Regional Federal, esse valor não poderia estar nas dependências do Judiciário. Ontem, a Polícia Federal apreendeu o passaporte do juiz Flávio Roberto de Souza. Ele que tinha uma viagem marcada para o exterior, mas não vai mais poder viajar, porque agora ele é réu em um procedimento judicial em segredo de justiça. Foi enterrado o corpo do adolescente de 14 anos que teria sido agredido por outros alunos de uma escola estadual de São Paulo. Ele teria sido agredido porque era filho adotivo de um casal de homossexuais. No cemitério, amigos e familiares não têm dúvidas de que o adolescente morreu vítima de preconceito. Peterson Ricardo de Oliveira tinha 14 anos, sofria de déficit de atenção e era filho adotivo de um casal homossexual. Um doce menino. Na última quinta-feira, Peterson foi para a escola cedo. Ele estudava nessa escola estadual em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo.
Colegas contam que dentro do colégio, o adolescente foi cercado por alunos num lugar chamado Corredor da Morte. Depois da agressão, os alunos dizem que Peterson chegou a entrar em sala de aula, mas começou a passar mal e foi levado para o hospital em estado grave. Passou 5 dias internado em coma. Ontem, no final do dia, veio a notícia da morte. Minha mãe falou: Cleide, vai no hospital que o seu irmão está sozinho, que aconteceu uma coisa com o Peterson. Aí eu exatamente corri. Aí quando eu cheguei lá, eu estava naquela situação, pior. O menino se movimentava, estava agitado. Procuramos a direção da escola, que informou por meio da Secretaria Estadual da Educação que não há registro de luta corporal entre os alunos aqui dentro. As imagens das câmeras de segurança já foram analisadas. Só que um laudo preparado por um médico, onde foram realizados os exames, mostra que o adolescente foi vítima de agressão. A informação é clara no documento entregue à família. O adolescente sofreu 2 paradas cardiorrespiratórias e teve uma lesão pulmonar. Eu tô sentindo muito, porque é cruel demais. E hoje em dia você mata por nada. Na família, ninguém sabia que Peterson poderia estar enfrentando preconceito por ser filho de um casal homossexual. E por ser adolescente com necessidades especiais, Peterson não sabia ler e escrever. Falava pouco, preferia cantar. Se acontecia na escola, ele não falava para ninguém. Ele era uma pessoa calada. Uma pessoa assim, gostava de cantar. Os pais de Peterson pretendem processar o Estado. A morte do adolescente é investigada pela polícia. Até agora, os alunos que teriam se envolvido na briga, no chamado Corredor da Morte, ainda não foram identificados. Porque meu sobrinho agora está no caixão. E quem fez isso com ele está andando aí, dando risada da nossa cara, com certeza, certo? E a gente está aí chorando pro meu sobrinho, que era um menino carinhoso com a gente, certo? É isso. Bem, os bombeiros encontraram nesta terça-feira o corpo de Vladimir Teodoro, que se afogou junto com o filho no Rio Tietê, interior de São Paulo. Ele havia desaparecido após o barco em que ele estava com os 2 filhos, um de 13 e outro de 27 anos, baterem um pedaço de madeira no Rio Tietê no último domingo. O filho mais novo, o Vladimir Teodoro Júnior, de 13 anos, continua desaparecido e as buscas são mantidas. O outro filho de Vladimir, de 27 anos, também estava no barco, mas conseguiu nadar até ser socorrido. O corpo do pai foi encontrado próximo do local do incidente, segundo o filho mais velho. O corpo de bombeiros afirma que os 3 estavam sem coletes salva-vidas. O choque de 2 helicópteros matou 8 franceses na Argentina. As vítimas participavam da gravação de um reality show. O que deveria ser entretenimento se tornou uma enorme tragédia. 3 atletas de renome estão entre os 8 franceses que morreram no choque entre 2 helicópteros em uma área remota da região noroeste da Argentina. A velejadora Florence Artaud, a nadadora Camille Muffat e o lutador de boxe Alexis Vastini perderam a vida no acidente enquanto participavam de uma gravação para o reality show de sobrevivência Dropped do canal francês TF1. Além dos 8 cidadãos franceses, os 2 pilotos argentinos dos helicópteros também morreram. O presidente François Hollande expressou espanto e comoção ao saber do acidente. Os 2 helicópteros foram emprestados por governos locais para a produção do reality show. Testemunhas afirmaram que as condições climáticas eram boas no momento do choque. As autoridades já iniciaram uma investigação. Há vários dias, um grupo de cerca de 80 pessoas, a maioria de nacionalidade francesa, trabalhava na produção do programa. As notícias do Espírito Santo também são destaque em nosso telejornal. E nós vamos agora ao vivo à nossa redação em Vitória. Boa noite, Adriana Marques. Oi, Maria Clara, boa noite. Pais se revoltaram durante a noite de ontem no Hospital Infantil de Vila Velha, um dos maiores do município. Eles alegaram que só havia um pediatra para atender as crianças. Imagens feitas dentro da unidade mostravam a situação da sala de espera. Do lado de fora, pais revoltados. Do lado de dentro, esse vídeo feito por celular mostra que a sala de espera do Hospital Infantil de Vila Velha está lotada. Enquanto muitos acompanhantes esperam em pé, crianças doentes aguardam por atendimento sentadas no chão.
De acordo com os moradores de Vila Velha, o PA da Glória está sem pediatra e todos os pacientes estão sendo encaminhados para o hospital infantil. O resultado... Nós chegamos aqui aproximadamente umas 3h30 da tarde. Estamos às 6 horas aguardando, não somente eu, vários pacientes, tá? A situação lá dentro é a seguinte, tá? Até há pouco tinha paciente, criança, adolescente, deitada no chão, aguardando atendimento, com também problema de asma. Tem crianças especiais, tá? Que estão aguardando aproximadamente o mesmo tempo que nós estamos. Tem um filho especial, ele tem autismo, comprovado pelo médico. Cheguei aqui às 4 horas da tarde. E até agora, uma vergonha, até 9 horas agora, que são 9 horas, 21 horas e 1 minuto, ele não foi atendido. Falei com a assistência social 3 vezes aqui, minha esposa falou 1, eu falei 2. Tem pessoas que chegou aqui 10 horas da manhã e até agora foi atendida agora. Ó. Isso é revoltante, é uma vergonha, eu tenho vergonha de morar em Vila Velha. Por volta de 9 horas da noite, o Hospital Infantil parou de receber novos pacientes para a revolta dessa mãe. O que ela falou para você? Para me levar a menina embora, caçar um posto mais perto da minha casa. Se não tem um pediatra no hospital Grama, vai ter um posto de saúde, onde a gente mora. A gente não é cachorro, não. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, todos os pacientes graves serão atendidos. Os que não têm gravidade serão encaminhados para outras unidades de saúde, conforme foi acordado aí com o município. A Secretaria de Saúde de Vila Velha disse que os atendimentos no PA da Glória serão normalizados amanhã. Com isso, o setor de pediatria do Hospital Infantil deve ser desafogado. Uma pesquisa feita aqui no Espírito Santo mostra que a maioria dos produtores usa agrotóxico bem acima do permitido. E com essa confirmação, muita gente tem mudado os hábitos. E as feiras de produtos orgânicos ganham novos clientes a cada dia. Parece uma feira comum. Tomate, batata, banana, folhas. Tudo que não pode faltar. Mas o que é oferecido aqui tem um diferencial. Não possui agrotóxicos. O comércio orgânico tem atraído um público fiel e cada vez maior, todos em busca da mesma coisa. Pela saúde, né? A gente não teve essa oportunidade, né? Minha mãe não pôde me proporcionar isso, mas já que eu posso proporcionar aos meus filhos, toda quarta-feira eu tento bater ponto aqui na feira. Para conseguir produzir sem pôr veneno nos alimentos, os agricultores plantam em menor escala e por isso o preço costuma ser um pouco mais alto do que no grande comércio. Mas quem trabalha no ramo garante que pesquisando é possível encontrar preços mais baratos. Eu não acho que está caro. O convencional está até mais caro algumas coisas do que o orgânico. Não é só quem consome que sofre com os agrotóxicos. Após ter um problema devido ao manuseio do veneno, a família deste agricultor resolveu mudar. Uma época meu pai teve um problema de saúde. Fomos no médico, aí o médico proibiu ele de ter contato com agrotóxico, com veneno. Aí a gente optou por produzir orgânico e até hoje ninguém se decepcionou. O uso do agrotóxico é perigoso e o veneno tem sido usado em níveis preocupantes. De acordo com uma pesquisa da Anvisa, feita em 2012 no Espírito Santo, vários alimentos apresentaram teor de agrotóxico acima do permitido. O pior deles foi a abobrinha, com 78,8% de pesticida acima do permitido. O pepino com 60%, o alface e o abacaxi com 44,4% também apresentaram níveis absurdos. A última pesquisa no estado foi feita neste laboratório especializado em alimentos. Foram processados 80 quilos de tomate, 40 amostras em toda a Grande Vitória e o resultado foi assustador. A pesquisa foi publicada pelo professor doutor em ciência do alimento, Rodrigo Scherer, que não se surpreendeu com o resultado. Não foi muita surpresa para a gente, porque eu já conheço o panorama atual do Brasil, era esperado contaminação. Então, o nosso resultado mostrou que 50% das amostras coletadas, que não foram poucas, apresentaram algum tipo de irregularidade. Isso significa que apresentavam níveis acima do permitido dos resíduos de agrotóxicos ou apresentavam algum agrotóxico não permitido para o tomate. Ele explicou também que a curto prazo com agrotóxico acima do permitido não costuma trazer problemas, mas a longo prazo pode causar câncer. E ele dá dicas para limpar o alimento com agrotóxico. Colocar uma colher de bicarbonato em 1 litro de carbonato e deixar o alimento de molho por 30 minutos.
depois lavar bem e depois consumir. Já ameniza um pouco. O bicarbonato consegue remover esses agrotóxicos. Bom, Maria Clara, essas foram as notícias de hoje aqui do Espírito Santo. A gente volta agora a São Paulo com você. Boa noite, até amanhã. Boa noite, Adriana. Obrigada. Até amanhã. O Hora News vai agora para um rápido intervalo e volta em instantes. Até já. Nós voltamos agora com outras notícias do Espírito Santo e você vai ver ainda nesta edição do Hora News. Policiais são recebidos a tiros no Morro da Garrafa, em Vitória. Em Cachoeiro, voluntários produzem ovos de Páscoa para ajudar pacientes com câncer. E um projeto social que usa o futebol para tirar das ruas crianças em situação de risco. Uma troca de tiros assustou moradores do bairro São José na manhã desta terça-feira. A Polícia Militar e a Guarda Civil foram recebidas a tiros no Morro da Garrafa, no bairro São José, em Vitória. Uma denúncia anônima no CIODES que dava conta de 10 pessoas fortemente armadas que iam atentar contra a vida do agente que estava fazendo patrulhamento preventivo na região. Nesse momento a guarnição veio prestar o apoio, né? E se deparou com as pessoas armadas em frente à creche municipal. E apontaram a arma para a gente fazendo ameaça. A gente prosseguiu até o local e fomos recebidos a tiros contra a guarnição, né? E dessa forma a guarnição revidou, mas não acertou ninguém. Algumas pessoas foram revistadas e um suspeito foi detido. Não, tirei ninguém não, senhor. Por que tá falando isso? Eu tava descendo o morro. Os militares reforçaram o policiamento no local ao longo do dia. O suspeito detido foi liberado depois de prestar depoimento. O Brasil passa por problemas na economia. Presidente Dilma Rousseff ainda enfrenta instabilidade no Congresso Nacional. Em meio a isso, a Operação Lava Jato mostra como funcionava o esquema de corrupção na Petrobras. Para entender melhor todo esse cenário, o repórter Sérgio Rangel conversou com o cientista político André Pereira. O Brasil passa por uma crise política e econômica. Os nossos políticos estão sendo investigados e a economia também não vai nada bem. Para ajudar a gente a entender por que o país está assim, a gente conversa agora com o cientista político André Pereira. André, como é que o país foi parar nessa situação? Bom, nós estamos num momento no qual se combinaram 4 elementos distintos que, ao se juntarem, criaram essa situação quase catastrófica que a gente está vivendo para o governo. O primeiro deles é o fato de que o governo Dilma, no seu segundo mandato, se viu obrigado a tomar uma série de medidas que são medidas negativas para a população. É um pacote de medidas, né, de aumento de impostos, de retirada de benefícios, que o governo vê como necessário para controlar a inflação, que o governo já sabe que são medidas que terão que ser tomadas durante um certo período de tempo para que esse propósito do controle da inflação dê certo, né? E evidentemente essas medidas são amargas e, sendo amargas, elas afetam o apoio popular ao governo. O segundo ponto é a nova dinâmica que foi adquirida pela Operação Lava Jato. O que eu estou chamando de nova dinâmica é o aparecimento do nome de lideranças da base do governo no Congresso e, mais especificamente, de Renan Calheiros, presidente do Senado e do Congresso Nacional, e do Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, a citação do nome desses 2 indivíduos na famosa lista do Janot. E esses indivíduos, que são lideranças importantes da base do governo no Congresso, ficaram muito insatisfeitos com o aparecimento do nome deles nessa lista, estão enxergando esse aparecimento como uma responsabilidade do governo e estão ameaçando retaliar o governo. Ou seja, o governo, por um lado, perde o apoio popular por causa das suas medidas difíceis e, por outro lado, está se esgarçando a base de apoio do governo no Congresso, o que é uma coisa muito grave para o próprio governo. O terceiro elemento é a radicalização de setores conservadores da classe média brasileira que estão vindo a público, que vieram a público agora, recentemente, no discurso da Presidenta da República no Dia Internacional da Mulher, e que estão programando uma série de manifestações e que estão vindo a público com muita radicalidade,
alguns desses setores defendendo intervenção militar e outros setores batendo na tecla do impeachment, né? Solicitando o impeachment. O quarto elemento é exatamente o fato, então, de que o governo não consegue que aqueles setores sociais que tradicionalmente o defendiam, as pessoas mais pobres beneficiadas pelo Bolsa Família, as pessoas mais pobres que no passado foram beneficiados por uma situação de pleno emprego, com carteira assinada, com salário mínimo em alta, né? Ou os próprios sindicalistas, que historicamente são a base do PT, esses setores estão desmobilizados e insatisfeitos com o governo, até porque faz parte da pauta do governo caçar direitos trabalhistas. Então, quando você junta essas quatro coisas, o que nós temos é um isolamento uma crise política na qual existe um isolamento muito grande do governo, o governo fica na defensiva, a sua oposição fica na ofensiva e ele perde o controle sobre o Congresso. E isso pode ter consequências muito graves daqui para frente. Nós tivemos, durante o pronunciamento da presidente Dilma no último domingo, panelaços e vaias em 12 capitais aqui do Brasil. Como o senhor vê esse episódio? O senhor vê um país dividido? Sim, eu vejo uma sociedade dividida, mas não uma sociedade dividida hoje. A sociedade brasileira está dividida e é uma divisão de classe há muito tempo. Os que pegaram panela, foram bater panela na janela contra a presidente, são aqueles setores conservadores de classe média, e essa parte da população brasileira, ela nunca foi base de apoio do PT. Nunca foi. Isso não é novidade. A novidade é que agora, nessa conjuntura, nesse momento, e principalmente desde as manifestações de 2013 para cá, esses setores ganharam uma autonomia cada vez maior. Esses setores, eles vêm se tornando cada vez mais agressivos, principalmente na internet, e esses setores agora eles estão na ativa, né? Eles estão saindo para a rua, eles marcaram um calendário de manifestações. Essa manifestação contra o discurso da presidente no domingo foi uma primeira etapa, que vai ter o dia 15 agora como uma segunda etapa. Politicamente falando, quais são as principais lições que a Lava Jato ela mostra para a gente? A Petrobras é uma empresa de economia mista, mas o governo federal é dono da maior parte das ações, né? Como ele é dono da maior parte das ações, ele indica os diretores. E aí o que o governo federal, o que a operação mostrou para a gente, né? Que o governo federal separou algumas diretorias para o PP, para o PMDB, para o PT, e um dos delatores foi o delator indicado pelo PP. O cara deu com a língua nos dentes e começou a mostrar o mecanismo, não é? Ou seja, nós estamos falando de um puro e simples mecanismo de corrupção? Não. Nós estamos falando de um mecanismo de corrupção que está associado com o problema da formação de maioria no Congresso Nacional. A ciência política brasileira chama isso de presidencialismo de coalizão. A corrupção existe para garantir maioria no Congresso. Isso é uma característica do PT, dos petralhas? Não. Isso acontecia em governos anteriores? Acontecia. O que ocorre é que a Operação Lava Jato está materializando esse tipo de coisa. E governos anteriores, quando esses escândalos começavam a aparecer, eles impediam as investigações no seu início, né? Ou seja, qual é a conclusão? Qual é o grande problema? O nosso problema não é corrupção, porque corrupção existe em todos os países do mundo e é claro que corrupção tem que ser combatido. Mas este caso especificamente, ele nos mostra que nós temos um sistema político que alimenta um tipo de corrupção. É isso que a gente tem que combater. A quarta-feira deve ser de sol, entre poucas nuvens, sem expectativa de chuva aqui no estado. Veja agora as temperaturas previstas para amanhã. O bairro mais populoso de Vitória, Jardim Camburi, pode ganhar dezenas de vigilantes. Cansados de esperar pela ação da polícia, os próprios moradores querem atuar como ronda cidadã.
Quem mora no maior bairro do Espírito Santo vive inseguro. Medo a gente tem em todo lugar, né? E a falta de segurança é em todo lugar também. Qualquer lugar que você estiver dentro aqui em Jardim Camboriú, a gente se sente seguro, sim, com certeza. Quando se fala em insegurança na capital, Jardim Camboriú figura como um dos bairros com mais ocorrências de crimes contra o patrimônio. A comunidade já passou por várias ondas de criminalidade e quem foi vítima nunca esquece. Levaram o meu carro, 2 rapazes, não eram daqui também, eram de outro lugar, não sei. Eles estavam andando numa rua sem saída, eu estava deixando a minha amiga, eles vieram com uma arma, batendo no vidro e estava chovendo demais e era quase 11 horas da noite. Em meio a tantos casos, os moradores de Jardim Camboriú aguardam a entrega de uma unidade integrada de polícia, mas o prédio ainda está em obras. Cansados de tanta insegurança, os moradores aqui de Jardim Camboriú resolveram se unir à polícia para serem os próprios guardas da comunidade onde moram. O projeto já tem até nome, é o Ronda Cidadã. A ideia é que, em regime de escala, voluntários circulem pelas ruas do bairro a fim de encontrar suspeitos. Quem sugeriu a Ronda Cidadã foi um especialista em segurança que viu o projeto funcionar em várias cidades dos Estados Unidos. É ele quem também vai treinar os moradores. A primeira associação vai fazer essa seleção, vai dar para a gente o perfil, né, desse morador que é voluntário. Se ele não tem nenhum problema criminal, não responde nada criminalmente, ele tem que estar limpo, porque tem que ser uma pessoa de credibilidade para fazer esse trabalho. Depois a gente vai montar então pequenas aulas para dar as dicas de como se comportar, o que tem que ser feito, a polícia militar também passar o que ela quer que seja feita, o que pode ser feito. E é importante, não é o cidadão vai usar o seu carro como se fosse uma viatura, ou vai vir fardado, ou vai fazer uma ação policial, não é nada disso. O cidadão vai estar no seu carro descaracterizado, também com roupas descaracterizadas, sua roupa comum de trabalho ou de vida civil, e vai apenas identificando, vai entrar em contato, vai chegar no local seguro, vai entrar em contato com a polícia militar ou via rádio ou via celular, para então a viatura da polícia ou as viaturas da polícia fazerem essa abordagem e fazer a prisão de quem quer que esteja no bairro com más intenções. A Ronda Cidadã ainda vai ser apresentada aos moradores e à polícia. Se aprovada, deve começar a circular ainda este ano. São várias ações que a comunidade está tomando, né, no sentido de nós fazermos de Jardim Camboriú a comunidade mais segura do Espírito Santo. Nós pretendemos efetivamente sair em campo ainda nesse primeiro semestre. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho e do Tribunal Regional do Trabalho alerta sobre a proibição de crianças em feiras livres. E esse é o tema da nossa enquete da semana. Na sua opinião, crianças podem trabalhar? Sim ou não? Vote e participe. O nosso site é o simnoticias.com.br. E agora nós vamos ao vivo a Cachoeiro de Itapemirim com a Roberta Michalski, que tem pra gente as notícias lá do sul do estado. Oi, Roberta, boa noite para você. Boa noite, Adriana. Cachoeiro de Itapemirim tem 13 pontos de internet de graça oferecidos pela Prefeitura. O programa, que leva a rede Wi-Fi, começou há 5 anos, mas além de boa parte da população nem ter conhecimento do serviço, ele ainda apresenta falhas. Há tempos, o telefone celular deixou de ser um equipamento apenas para realizar ligações. Por onde a gente olha, tem sempre alguém com um aparelhinho na mão e, na maioria das vezes, ele está conectado à internet. Eu geralmente entro nas redes sociais para atualizar essas minhas informações, né? Site de notícia. Em Cachoeiro de Itapemirim, a Prefeitura oferece o serviço de acesso à internet de graça, via Wi-Fi. É o programa Cachoeiro Digital. É uma ação de política pública estruturada a partir de um projeto, o projeto Cachoeiro Digital. Só para se ter uma ideia do que é o projeto, a dimensão do Cachoeiro Digital, ele criou no município de Cachoeiro uma rede corporativa. Isso quer dizer que hoje nós somos um provedor, né, de uma rede corporativa que antes, em 2009, tinha coisa de 8 pontos, hoje nós temos mais de 100 pontos.
O programa Cachoeiro Digital começou em 2009. Já são 13 pontos com internet gratuita oferecida pela Prefeitura, além da região central da cidade, como a Secretaria de Fazenda, a Praça de Fátima e aqui na Praça Jerônimo Monteiro. O programa também abrange bairros mais periféricos, como Aeroporto, Alto Village e Alto Zumbi. E a previsão é de que ele seja ampliado ainda mais. E à proporção que o tempo passa, a gente vai abrindo novos pontos e em cada ponto a gente pode ampliar. Agora mesmo, a gente tem intenção, está planejado, para abrir um ponto no Alto União. De acordo com dados da própria Prefeitura, em todos os 13 pontos com internet gratuita são registrados cerca de 200 a 300 acessos por dia. Para acessar a internet de graça é muito simples, basta utilizar o dispositivo móvel, se conectar à rede Cachoeiro Digital e aceitar os termos de uso. Ela não tem senha. Normalmente o smartphone ele já acusa, já denuncia a existência da rede aberta e a pessoa, através de um termo de aceite, ele autentica esse termo e consegue navegar durante 40 minutos, né? Depois ele pode renovar e a gente tem comprovado através de pesquisa, através de estatística, que esses acessos vêm se dando a um patamar significativo. Esse grupo de estudantes desconhecia a possibilidade de acessar a internet de graça. Eles costumam passar o intervalo das aulas na Praça Jerônimo Monteiro e poderiam estar usando o serviço, mas quando tentaram se conectar pela primeira vez, não funcionou. Tentei entrar, conectar, deu erro de autentificação. E aí eu não sei o que acontece. Para Marlúcia, o serviço é muito bom, mas ainda precisa de melhorias. A gente que mora fora, a gente tem esse acesso à internet, a gente pode pesquisar videoaulas, exercícios de faculdades, assim, bem exemplares, que podem ajudar a gente no Enem, nos vestibulares. Isso é muito importante. Bem, e aqui em Cachoeiro já começou a campanha da Páscoa Solidária. Voluntários produzem ovos para ajudar pacientes com câncer. Esse ano, a campanha completa 10 anos. Delisete passa o dia inteiro na beira do fogão derretendo chocolate. Essa é a matéria-prima para os ovos de Páscoa. Só que essa receita aqui tem um ingrediente especial. Amor e carinho, né? Assim como Delisete, cerca de 25 voluntários trabalham duro na produção dos ovos de chocolate. Eles participam da campanha Páscoa Solidária, que tem como tema solidariedade, o melhor caminho entre os homens de boa vontade. A campanha Páscoa Solidária ela surgiu há 10 anos de uma parceria entre o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim e Casa de Apoio ao Portador de Câncer. São 10 anos de muito trabalho e também de doação. Toda a renda arrecadada com a venda desses ovos é destinada ao setor de oncologia do hospital e também serve para ajudar a custear as despesas da Casa de Apoio ao Portador de Câncer. E por aqui o que não falta é trabalho. Ao todo, foram adquiridos 430 quilos de chocolate. Depois de derretido, ele é colocado em formas de diversos tamanhos e segue para o resfriamento e em seguida é desenformado. Por último, eles são embalados em papéis coloridos. Dona Ana trabalha o dia todo, mas não reclama do cansaço. O amor não deixa a gente cansar não, que a gente faz com paixão mesmo, né? Com dedicação mesmo, coração mesmo. Ela contou que já teve câncer, mas conseguiu vencer a doença. Hoje, o que a deixa feliz e motivada é ajudar outras pessoas a enfrentarem esse problema. Foi esse o propósito da gente abrir e fazer essa parceria com a Casa de Apoio ao Hospital, para ajudar, a todos que precisam do tratamento. Eu tenho 20 anos que eu tive o câncer e daí para cá eu sempre ajudei como voluntária e continuo e pretendo continuar enquanto eu puder. E é assim, movidos pelo amor e vontade de ajudar o próximo, que esses voluntários doam seu tempo e seu trabalho. Tudo é feito dentro das normas de higiene e com muito carinho. O brilho nos olhos e o sorriso no rosto não deixa dúvidas de que o resultado é muito bom. A comunidade tem sido grande parceira nossa ao longo desses 10 anos. E a cada ano ela tem respondido de uma forma muito positiva e nós esperamos que este ano seja mais uma desses resultados. Muito bonito esse trabalho, né? São 3 pontos de venda na recepção do Hospital Evangélico, na Casa de Apoio ao Portador de Câncer e na Casa do Coelho, que será montada na semana que vem, em frente à sede da Prefeitura, na Praça Jerônimo Monteiro. Esses foram os destaques de hoje. Voltamos à Vitória com você, Adriana Marques. Uma boa noite. Obrigada, Roberta. Boa noite e até amanhã.
A seguir, projeto social quer ajudar a tirar crianças em situação de risco das ruas por meio do futebol. Aconteceu hoje em Vitória o primeiro workshop Educação Executiva Internacional. O evento contou com a participação de um consultor alemão. Administrador alemão, consultor internacional. Em bom português, Peter Dostler veio ensinar aos capixabas a receita do sucesso das empresas lá do outro lado do Atlântico. Nosso país é um mercado muito pequeno. Em função disso, nós necessitamos exportar. Para exportar, você precisa ser competitivo. Para ter competitividade, você tem que ter inovação. Então, a agenda de inovação para a Alemanha é um processo claro e consolidado. Então, é naturalmente que qualquer empresário alemão busca sempre se melhorar e busca sempre a inovação. Você é líder, está preparado para inovar? Em parceria com a Universidade de Steinbeis, em Berlim, o IEL, o Instituto da Federação das Indústrias, que oferece soluções empresariais, realizou o primeiro workshop Educação Executiva Internacional. O objetivo do workshop é exatamente debater a importância de você ter a gestão da inovação dentro das empresas. Não adianta você formular, você entender as estratégias das empresas e você não fazer com que isso desdobre para os outros setores dentro das empresas. Então, a inovação tem que ser tratada de forma cultural. Todos dentro da empresa devem entender para onde a empresa está indo, o que é que ela pretende com o processo de inovação, porque aí você cria todo um sistema de gestão da inovação envolvendo todas as pessoas dentro das empresas e aí você pode efetivamente criar uma cultura de inovação dentro das organizações. Uma oportunidade para debater estratégias de inovação, trocar experiências com quem entende do assunto e sem sair do Brasil. Eventos como esse aí ajudam muito o empresário a estar se desenvolvendo e se fortalecendo no mercado. Quem não inova fica para trás? Justamente, quem não inova não fica para trás. A Record News Espírito Santo recebeu a visita de um grupo internacional ligado à produção de água limpa e energia renovável. BGI Global está no mercado há 20 anos e veio ao país oferecer soluções para os brasileiros. É muito importante cuidar do meio ambiente e diminuir a poluição atmosférica. Queremos apresentar produtos e serviços que sejam úteis para a população, que vão desde a dessalinização da água do mar até a utilização do lixo orgânico para a produção de energia. Infelizmente, a vida de muitas pessoas é transformada pelas drogas. Muitos abandonam as famílias e vão morar nas ruas, agravando um problema social. Uma realidade triste e que cria conflitos em um bairro da Serra. Eu sou uma cidadã brasileira e exijo o respeito diante da sociedade. Numa mão, um cigarro de maconha. Na outra, uma bucha da droga. Essa é a Gisele Ferreira, 27 anos, uma das moradoras mais antigas dessa Cracolândia, que fica no bairro Rosário de Fátima, na Serra. Um lugar que para ela tem um outro significado. Isso aqui para mim é minha casa. Como a dona de casa, ela mostra os poucos cômodos da residência. Isso aqui é a nossa cozinha, isso aqui é o nosso armário. Nosso alimento que a gente cozinha. E assim a gente vai viver no dia a dia. Não é preciso dizer que a realidade aqui é dura. Muitos estão doentes e a maioria deles são viciados em algum ou em vários tipos de drogas. Além da maconha, Gisele também assume que é viciada em álcool. A única coisa que a gente consumimos, na verdade, eu não vou negar, é a maconha,
a cachaça e o sabiá. O primeiro morador da Cracolândia também já foi vice-presidente da associação do bairro. A depressão e o álcool tiraram o seu excelente emprego, a esposa, e em troca entregaram a rua. Trabalhei na Vale, aí separei da mulher, aí entrei em depressão e tô na rua agora. Vai fazer 4 anos. De tarde a Cracolândia ainda está vazia, mas quando todo mundo está em casa, a rua é ocupada por cerca de 30 pessoas. O mesmo endereço, mas com histórias diferentes. Andréa não usa droga, mas também não tem para onde ir. Casada por 7 anos, ela cansou de apanhar do marido e fugiu para a Bahia. Quando voltou, perdeu o aluguel social e veio para a rua, longe dos 3 filhos. É péssimo, é horrível. Nunca presenciei as coisas que eu tô vendo aqui. Pode relatar alguma coisa? Brigas, drogas, cachaçaiada, muita coisa. A polícia bate, passa, humilha. É no Centro Pop, esse prédio que fica na mesma rua em que os moradores estão, que a Prefeitura da Serra oferece alimentação 3 vezes por dia, um espaço para a higiene e também um atendimento psicossocial. No entanto, o serviço só funciona de 8 da manhã até 5 horas da tarde. Quando a noite cai, é na calçada em que os moradores dormem. Esse rapaz de 24 anos prefere não se identificar e diz que o serviço ajuda quem precisa, mas reclama do atendimento dos agentes sociais. Algumas pessoas têm atendimento com assistente social, com psicólogo, mas isso daí é raramente também. Eu só fui atendido uma vez, eu dependo de um atestado de pobreza, eu já pedi aí, só que a assistente social falou que não pode me dar para eu poder tirar uma identidade, entendeu? Na Casa Cidadã ela falou que não pode me dar, aí eles não dão passagem, eles não dão nada, aí a gente tem que pular a roleta de ônibus várias vezes e a polícia surpreende nós, entendeu? Põe nós para fora do ônibus, esculacha nós. Se quem mora na rua alega não ter para onde ir, quem tem casa e cria família na região reclama da vizinhança. Além do uso de drogas, há relatos de assaltos. Nessa casa é possível ver tiros na parede. Segundo os moradores, resultado de um homicídio envolvendo os vizinhos de rua. Está todo mundo revoltado porque já tem duas pessoas ali já tentaram arrombar o nosso portão. Eles fazem sexo ali no meio da rua, eles fumam droga no meio da rua. Eles assaltam as pessoas, minha sobrinha já foi assaltada várias vezes. Eles fazem tudo, ali não tem banheiro químico, não tem nada. Tirasse eles e levasse para uma casa de recuperação. E parasse de ficar dando esse apoio que eles estão dando aqui, porque eles não vão sair daqui. Quem tem casa sente medo e reclama. Quem não tem, segue a vida em meio à miséria e o desprezo dos vizinhos. A gente se sente rejeitado, a gente se sente como se a gente não fosse um ser humano. A gente precisa de pessoas que nos ajudem. Por nota, a Prefeitura da Serra disse que no Centro Pop também há serviços como emissão de documentos, avaliação para inclusão em programas na área da saúde, encaminhamento para cursos profissionalizantes e para o mercado de trabalho. Informou ainda que não pode obrigar o cidadão a sair da rua ou fazer um tratamento contra a própria vontade. E ressaltou que o município conta com um abrigo temporário em Jacaraípe, que funciona por 24 horas. E um projeto social quer ajudar a tirar crianças em situação de risco das ruas e usa o futebol para incentivar a garotada no bairro Itararé, em Vitória. No meio de tanta violência, de uma desagregação social, mais um projeto em Vitória para ocupar o tempo das crianças nas comunidades. Crianças que, em muitos dos casos, não têm ainda a condição de pensar num futuro melhor. O esporte vem conseguindo tudo isto. O técnico e professor Cosme Eduardo está neste projeto social. Esse projeto, eles são justamente para que os jovens possam estar interessados no esporte, possam estar com a cabeça voltada para o esporte, tirar do foco da violência, das drogas, que hoje estão minando, né, nossas comunidades. Os frutos desse trabalho vão surgindo e principalmente servindo de espelho para outros projetos que começam a surgir na Grande Vitória. Nosso campeonato profissional de jogadores, você pode ir lá pegar, fazer um histórico dos jogadores. Nós temos lá de 60% a 70% de jogadores jogando hoje no futebol, que são jogadores oriundos, frutos desses trabalhos anteriores que foram desenvolvidos com eles nas comunidades. Da comunidade do bairro do Itararé, começam a surgir as promessas para o futuro do futebol brasileiro.
para a base do futebol do estado do Espírito Santo. Meninos que sonham em ter um futuro bem melhor. Para tanto, se dedicam à arte de jogar futebol. Eu tentei ser atacante, quando eu entrei, Jimiro perguntou se eu era, que posição eu jogava, eu falei que atacante, aí ele falou e me botou de zagueiro. E daqui para frente, o que você imagina da vida? Ser jogador de futebol. Eu tenho que terminar os estudos para ser jogador de futebol. Agora, Thadson, quem você se inspira? Cristiano Ronaldo. Quem lida diretamente com os meninos é o professor Argemiro, ex-jogador do Ibiraçu, que sabe bem as dificuldades, principalmente de colocar disciplina para a criançada. É você estar educando o menino para a vida, ensinando para eles que a disciplina é a parte mais importante do nosso cotidiano, entendeu? Porque temos meninos que vêm do morro, vêm da periferia, entendeu? Eles vêm com a educação. Não, vem sem a educação, a gente tem que estar educando eles para a vida. É aplaudir, torcer e marcar mais um gol contra a violência. O Hora News Espírito Santo termina aqui. Mais notícias você tem daqui a pouco, às 9 da noite, no Jornal da Record News com Heródoto Barbeiro. Excelente noite para você e até amanhã. Record News, a líder em notícias.